Troca de passes com Rafa Rezende aqui no presencial e o Roger Flores no remoto. O Sandro Meirahit vem aí para se juntar a nós, para a gente saber se foi ou não foi, né? É hora da central do apito aqui no Troca de Passes. Sandro Meirahit, já chegou suspirando. Você viu? Chegou sofrendo. Tudo bem, Sandro? Já tem pergunta encomendada para você, ó. Cadê você? Tô aqui, meu irmão. Vou te pegar aqui, ó. Vamos lá, Sandro. Vamos começar pelo lance que está realmente provocando o maior debate aí, né? Vamos lá. Acho que tem várias perguntas para você responder na sequência, não é isso? Quanto tempo a gente tem de programa? Olha, quantas horas? Tem o Euro ainda para falar aqui, vamos lá. Vamos rápido, vamos começar. Rodando o lance, independentemente da questão do impedimento, houve o pênalti? Houve o pênalti. Partimos de uma premissa correta, então. Perfeito. Premissa correta, o Jô vai e segura o Cuesta, né, impedindo ele de continuar. O De Lima está ali observando. No começo ele até observa a bola, que é um erro, né, uma prática comum dos árbitros, às vezes ficar olhando a bola, que era a referência antiga. A referência sempre é o ponto futuro, que é para onde vai a bola. Mas logo depois ele consegue perceber, pode soltar, Edson. Aí, ó, ele consegue perceber o segurão e marca o pênalti. A questão... E na hora que o Edson soltou, que você pediu, a gente viu uma posição de impedimento do Cuesta. Claro, a posição do Cuesta é claro, mas para ser considerado uma infração tem que existir duas coisas. Posição mais interferência. A interferência é o impacto no defensor, no caso o Jô, né? Na possibilidade de jogar. O que acontece nesse lance? Primeiro que a bola, ela antes de chegar, pode soltar, Edson, e para na hora que o Gil tenta cabecear. Nesse momento aí, ó, antes dela chegar, ou seja, o pênalti já foi cometido há bastante tempo, tá? Antes dela chegar, tem a possibilidade do Gil jogar e depois o Cantígio, ele joga a bola. O que habilitaria o Cuesta se ele tivesse em pé aqui sozinho. Então, no momento em que ele joga, o Cuesta, mesmo numa posição inicial de impedimento, estaria habilitado pelo fato do Cantígio jogar. Isso é só um detalhe na questão. Tem um detalhe muito importante, aliás, né? Mas o que eu quero dizer é que no momento... Para só um minutinho, Edson, volta só um pouquinho. Esse toque do Cantígio deixou a bola viva. Esse toque aqui deixou a bola viva, é outra jogada, porque ele jogou a bola. E aí o pênalti já foi cometido. O pênalti já tinha sido cometido. E se você olhar no momento em que o pênalti foi cometido, pode voltar, Edson, por favor? Volta. Aí. No momento em que ele é cometido, olha só a distância da bola. A bola não está em disputa. Não tem como você falar que a bola está em disputa pelos jogadores. Deixa eu ver se eu entendi, puxando um exemplo aqui que acho que vai tornar as coisas mais claras. É o Yuri Alberto que está ali no meio? Totalmente impedido na marca do pênalti. Se ele sofresse um pênalti ali, era para marcar? Então, não. Segundo a regra, não, mas isso é absurdo. Não, calma. Você fala em que... Não, em que momento? Agora. Não. Se ele sofre um pênalti aqui... Você tem que marcar, pô. Tem que marcar o pênalti. Tem, desculpa. Bom, Você vai ter que marcar porque a bola ainda não está no contexto de disputa. Okay. Até porque pensa comigo. O Roberto torna isso mais óbvio do que o Cuesta. Você deu um bom exemplo. Vamos pensar no caso... Vamos supor que tem um cara ali atrás dele, né? Ainda dando condição. Chega ali e mete a mão no peito dele. Pá! Isso aí. Pênalti. Pensa bem, vamos pensar no pênalti. Vamos pensar no caso contrário. Congela aí, Edson. O Edson é o nosso operador de vídeo craque, o Caio que preparou a nossa retranca, que é craque também. Pensa comigo, se eu sou o defensor e essa regra do impedimento valesse, ou seja, não importa se ele tiver em posição de impedimento, é sempre impedimento, eu como defensor vou direto no Yuri Alberto. Eu nem me preocupo com a jogada. Se essa regra de quem está defendendo que isso deveria ter sido marcado impedimento, então o futebol vai ficar muito simples. O defensor vai direto no Yuri Alberto. Uma dúvida. Fazer o que no Yuri Alberto, Sandro? Não, se tu é defensor? Isso, eu estou falando o seguinte, se a regra de que o fato do jogador estar adiantado já é suficiente para marcar uma infração, eu, como defensor, Roger, o que eu faço no momento da cobrança? Eu vou direto no Yuri Aberto, porque ele está em posição de impedimento. Mas essa é a minha pergunta. E aí configura o impedimento. Não ia jogar em lugar nenhum, mas porque você tá fazendo uma besteira danada. Deixa ele lá impedido, pô. Não, é que você não está entendendo meu raciocínio. Não configuraria impedimento dele? Se eu fosse na direção dele, ele me bloqueasse? Não, configura, exatamente. Então, mas a gente está discutindo o seguinte, se é impedimento ou é pênalti. Quando o Cuesta
sofre o pênalti do Jô, ele está disputando um espaço com o próprio Jô, ele está participando do lance. Isso. Mas não, se ele está participando do lance, mas ele não está impedido. Não, o fato dele estar em posição de impedimento não dá o direito do Jô agarrar ele. E na interpretação da regra. Não dá o direito do Jô agarrar ele. Totalmente pró-ataque. Sim. Totalmente E pró-ataque. nisso eu sou totalmente pró-regra. A regra tem que favorecer o ataque. Futebol é gol. Eu também Eu acho sou. que a regra tem que trabalhar dentro do jogo. Não precisa ser de placa, eu quero é ver gol. Olha só, o fato dele... Vamos lá, só uma pergunta. Pode falar. Essa situação é interpretativa ou não? Não, olha só, Roger, toda vez que não é bola dentro ou fora da área do gol, vai ser interpretativo. A regra, ela é interpretativa na sua essência. E a dúvida do Roger era sobre consulta ao VAR. O lance... Quem que tem que definir o lance se é uma questão interpretativa? Sempre o árbitro. Sempre o árbitro. E ele não teria que ir no vídeo, monitor, eu vou te explicar. Para ele definir isso? Se ele sentisse essa necessidade, ele poderia ir. Mas por quê? Você acha isso? O VAR só pode chamar o árbitro, e é isso que a gente tem que estar acostumado. Você sabe muito bem, Roger. Você, inclusive, é um dos caras mais críticos a esse número excessivo de chamadas do VAR, de intervenção do VAR. Esse jamais é um erro claro e óbvio. Isso jamais é um escândalo. Então a decisão do árbitro foi marcar pênalti, o VAR simplesmente deveria ter dito pênalti confirmado. Se ele faz isso em 10 segundos, provavelmente não teríamos tanta reclamação e tanta polêmica quanto teve. Agora deixa eu te perguntar outra coisa sobre VAR. O VAR aí nem passou a linha? Não precisa. Por que não precisa? Não precisa, né? Foi porque a imagem de câmara de impedimento, é claro que existe a posição de impedimento. Pela imagem Tem até a imagem da câmara de impedimento, se eu não me engano, ela é muito clara de que... Ah lá, para aí. É muito claro. Mas o VAR tem que comunicar o impedimento ao Marcelo, não? A própria bandeira deve ter comunicado a ele. Marcelo, o Cuesta estava em posição de impedimento. Só que o que acontece de fato é que a posição não configura infração. O que configura a infração é a posição mais a efetiva participação dele na possibilidade do Jô jogar a bola. Qual é o gesto Só que o Jô, em nenhum momento levantar? tem esse... Hã? O gesto da bandeira é levantar ou apontar? Não, ela só vai levantar quando o impedimento realmente se configura. Até porque, Barreto, você tem que lembrar que se ele não tivesse em posição de impedimento... E esse cara joga... Não, perdão. Se ele tivesse em posição de impedimento e esse cara jogasse, ela ia deixar o jogo seguir. Claro. Então ela só vai levantar lá no final. Mas ela também não fez o gesto de apontar o pênalti, ou fez? Não. Ela simplesmente aguardou a decisão do árbitro e deu o pênalti. E deve ter comunicado, provavelmente, falado, De Lima, Marcelo, que era o árbitro, o Cuesta estava em posição. E o Marcelo deve ter dito, não, mas para mim sofreu a falta antes da interferência. Eu concordo com a decisão, tá? Tô carimbando aqui como choro. Para mim é uma decisão que você pode até discutir até amanhã essa decisão em boteco e tal, mas se você falar sobre a efetiva interferência do Cuesta no Jô para caracterizar um impedimento, não. O Jô que toma a decisão de pegar o Cuesta e agarrar o Cuesta e cometer o pênalti antes da bola estar em disputa. Até por... Para aí, Edson. Se você coloca o Cuesta, olha a diferença, gente. Se você coloca o Cuesta aqui no meio, aí a gente não estaria... É impedimento. Aí, vamos supor que o Cuesta sofre um pênalti no meio desses jogadores aqui. Ele sofre um pênalti. Aí eu vou marcar um impedimento, porque ele está efetivamente participando da jogada. Está no contexto da disputa, tem proximidade. Agora aqui a bola está viajando ainda. Então, para mim, o Jô toma a decisão de cometer o pênalti. Você tem noção do nível de adaptação que o atleta de defesa tem que passar para se comportar em lances como esse? E o Jô nem é um atleta de defesa, o Gil não deveria ter ido cortar. Ele está em ação de defesa. Então, o Gil não deveria ter ido cortar, o Cantis não deveria ter corrido para trás, nem o Jô deveria ter disputado espaço. Mas eles não têm como saber, né? Mas isso é absurdo, eles estão jogando futebol. A minha discussão é sobre a regra, não é sobre a aplicação dela. É óbvio que o Cuesta está disputando espaço com o Jô na jogada. E ele é derrubado partindo de uma posição de impedimento. Ele está disputando... Desculpa, Rafa. O Cuesta não está disputando espaço nenhum. Ele já está posicionado à frente e até a condição de impedimento dá isso a ele, né? De fora do jogo dá isso a ele. Então ele levou vantagem da posição de impedimento para sofrer o pênalti. Ele levou vantagem. Da posição que ele se colocou. Você entende? É uma discussão que é anterior à aplicação. Eu concordo com o Sandro. Dentro do que é o desenho,
o árbitro deu e ponto. O Gil não tem como saber porque a jogada está acontecendo nas costas dele. Aí a decisão que ele vai tomar é Você entende a mudança na dinâmica do jogo? Mas o Jô tomou uma decisão errada. O Jô derrubou um cara em impedimento. A linha já tá... Do jeito que o Inter posicionou os jogadores, a linha já tá toda quebrada, né? Ela não tá nem em linha. Porque eles não sabem para onde vai sair o lançamento. Se o Yuri Alberto tivesse aqui, ó, no meio, seria configurado também. Se ele viesse para cá, claro, impedimento. Ele estaria disputando essa bola. Mesmo sofrendo o pênalti. Mais uma coisa, Rafa, isso não muda em nada o comportamento defensivo do Jô e do Cantígio. Você é treinado para fazer isso. Desculpa, Rafa. Qualquer bola colocada na área, você não pode abandonar o lance. Você é treinado para fazer... Você não pode abandonar o lance. Exatamente. Depois ver o que vai acontecer. Mas a orientação e o treinamento do defensor é de disputar todo e qualquer lance. Sim, até e o final. Por isso que eles colocam o Cuesta em posição de sofrer o pênalti. Exatamente porque você trabalha em algo que é contrário à regra, você proporciona situações como essa, entendeu? Mas aí é efeito colateral. Aí não tem como saber. O Sandro, para a gente fechar, claro que a discussão no boteco, né? Claro. Tem boteco aberto, né? Então vai continuar. Tem gente discutindo na aí. rede social. Agora, eu queria avançar para uma discussão que houve no campo. Tá. A forma como esse lance foi cobrado, em que ela pode resultar? Então, olha, eu estava assistindo outros jogos e esse também, mas esse de maneira... porque esse jogo foi produzido em São Paulo, o Salvio estava na central do apito, então eu estava só observando ele lateralmente. E o que eu notei claramente, Barreto, é que a reclamação do Corinthians só acontece de fato com a demora do VAR. Que aí isso gerou insegurança e o Corinthians, como qualquer time, qualquer jogador, vai reclamar. Mas e isso aí? Gente interpelando o árbitro. Isso ali é o Alessandro, né? O Alessandro é o presidente do o do presidente. Isso. O do Hilo, tá ali. E o Alessandro Careca, né? Então, eu acho que... A direção do Corinthians que faz isso. Isso é uma coisa que, teoricamente, não tem que acontecer, obviamente. Apesar de eles aparentemente estarem sendo educados, né? Mas o que o Marcelo está explicando de Lima ali é exatamente o que aconteceu. Está explicando o que eu tentei explicar aqui. Mas outra dúvida, você está aqui para explicar isso mesmo. Esse é o seu papel aqui. E o Marcelo, ele tem que explicar mesmo? Então, ele pode não explicar e simplesmente passar e relatar depois, entendeu? Mas o de Lima é um árbitro experiente. Ele está ouvindo ali, até porque eles estão sendo educados. Eu não sou a favor disso, porque isso não pode virar uma... Eu acho isso um precedente. Não pode virar... Isso. Local de contato. Porque daqui a pouco não vai ser isso, não vai ser educação, vai ser dedo na cara, vai ser peitada. Se liberar o espaço... Não, daqui a pouco não. Túnel, já é há muito tempo. Já é no campo. Não, no vestiário também. Qualquer decisão polêmica... Quantas vezes, Barreto, eu tomava uma decisão polêmica, quando você entra no túnel... Aí é dedo, é xingamento, aí o policiamento tem que fazer... Esse ambiente é terrível. Claro. Não existe essa... Eu nunca presenciei um jogo polêmico que eu tenha feito em que eu tenha saído e não tenha tido um dirigente ali reclamando, xingando e tal. Tanto é que se você for ver nas súmulas dos árbitros, tem muito relato sobre isso.